Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter o seminário do Raul. O Raul vai falar um pouquinho para a gente sobre receptores serotoninérgicos e função mitocondrial no modelo de Parkinson. Raul, tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos começar a apresentação? Vamos lá. Bora lá. Boa noite, então, pessoal. O título do artigo de hoje é a biogênese mitocondrial mediada através do receptor 5-HT1F para o tratamento da doença de Parkinson. Esse trabalho ele foi feito pelos pesquisadores do Departamento de Farmacologia e Toxicologia do Colégio de Farmácia da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. A autora principal é a Natalie S. Chopra, que ela trabalha com essa parte de regeneração com mitocôndria, tem alguns trabalhos com medula espinhal. Então, a doença de Parkinson é a doença neurodegenerativa associada à desordem de movimento mais comum que existe. Ela afeta mais de 1% da população com mais de 60 anos e mais de 5% da população acima de 85 anos. Os principais sintomas característicos motores, eles surgem através da degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra pars compacta e também pela formação de corpos de Lewy nesses neurônios remanescentes. Então aqui na imagem a gente tem comparando o cérebro, a parte do mesencéfalo de um cérebro de uma pessoa com doença de Parkinson e aqui uma pessoa que não tem a doença, mostrando que a pessoa afetada ela não tem esses neurônios dopaminérgicos da substância negra, essa parte escura aqui que está ausente. E a doença de Parkinson ela não tem cura. O tratamento atual ela é assintomático, o tratamento atual é apenas sintomático, apenas para aliviar esses sintomas, pois não há uma terapia capaz de reduzir a progressão da doença. E esse tratamento ele apenas mantém a qualidade de vida nos primeiros anos. Após alguns anos, surgem alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, fármacos que reduzem ou impedem a progressão da doença pela prevenção da morte neuronal ou então da restauração da função neuronal, eles são extremamente necessários. Aqui a gente tem a imagem mostrando alguns dos sintomas motores, como a lentidão dos movimentos, alguns tremores característicos e também alguns sintomas não motores, com alguns problemas cognitivos, como depressão, ansiedade, fadiga, alguns problemas de sono, alguns problemas gastrointestinais, algumas dores também são bem características. Então, a disfunção mitocondrial ela é relacionada há muito tempo com a fisiopatologia da doença de Parkinson. E a redução da atividade do complexo 1 da cadeia mitocondrial, ela está mais presente na parte da substância negra. Então, a perturbação da função mitocondrial normal nesses neurônios leva ao aumento de espécies reativas de oxigênio, leva à síntese reduzida de ATP, e o que leva à sobrecarga de cálcio e pode levar ao fenômeno de excitotoxicidade também. E os neurônios, eles são células que são mais dependentes dessa homeostase mitocondrial, devido a uma estrita regulação do ATP, também devido a uma alta demanda energética e uma menor defesa antioxidante que essas células possuem. Então, várias mutações genéticas, elas são relacionadas às vias que são relacionadas a essas vias mitocondriais, também são associadas à doença de Parkinson. Então, aqui a gente tem a cadeia de respiração da mitocôndria com os seus complexos, mostrando aqui o complexo 1, que é mais afetado nessa disfunção mitocondrial da parte da substância negra. Então, as mitocôndrias, elas existem em um balanço constante de degradação e de biogênese, para manter essas mitocôndrias funcionais e assim minimizar o estresse oxidativo das células. Então, a biogênese mitocondrial é um fenômeno que pode ser caracterizado como um programa transcricional definido como o reparo, crescimento ou divisão de uma mitocôndria pré-existente. E esse processo ele envolve várias vias transcricionais para genes, tanto genes nucleares quanto mitocondriais, que são controlados primariamente por esse proliferador peroxissomal gama coativador 1-alfa, que é o PGC1-alfa, que é uma proteína que está relacionada a vários processos celulares, entre eles a biogênese mitocondrial,
e está relacionado com várias outras proteínas importantes também para a manutenção da célula. Então, esses pesquisadores eles desenvolveram um programa de descoberta de fármacos para verificar os indutores desse processo de biogênese mitocondrial. E estudando principalmente esses tipos de receptores da classe 5HT. E aí que esses receptores eles são encontrados em vários tecidos cerebrais e também nos rins. E aí eles desenvolveram um agonista de um receptor dessa classe específico, que é o 5HT1F, que é o LY344864, que eu vou chamar de LY apenas aqui. Então, esse trabalho ele tem como objetivo determinar o potencial terapêutico do receptor 5HT1F, mediando esse processo de biogênese mitocondrial via o tratamento com o LY em um modelo da doença de Parkinson. Então, aqui na metodologia, eles utilizaram animais da linhagem C57BL6, com a idade de 3 meses, e eles separaram em 2 grupos. No primeiro grupo, eles utilizaram os camundongos normais, ou seja, os camundongos que não passaram pela cirurgia e indução do modelo de Parkinson. E desses camundongos normais, uma parte foi tratada com LY na dose de 2 mg por quilo, e a outra parte foi tratada apenas com salina. E esse tratamento se estendeu por 14 dias. E no outro experimento que eles fizeram, eles separaram em 3 grupos. Esses animais passaram pela cirurgia da indução do modelo de Parkinson com a 6-hidroxidopamina, sendo que no primeiro grupo é o grupo controle, em que foi injetado salina na região do estriado, e eles foram tratados com um veículo. O segundo grupo foi injetado a 6-hidroxidopamina no estriado, no qual eles foram tratados com um veículo, e no terceiro grupo eles tiveram 6-hidroxidopamina injetada no estriado e foram tratados com o LY, na mesma dose do outro grupo aqui, de 2 mg por quilo. E aqui essa imagem é um esquema que sumariza todos os experimentos que eles fizeram para esse trabalho, sendo que antes de todos os experimentos eles fizeram uma avaliação motora para ver o nível basal da avaliação desses animais. Depois eles pegaram esse grupo e fizeram a indução do modelo de Parkinson. E após 7 dias, para esses animais se recuperarem, eles fizeram mais uma avaliação antes do tratamento, e depois eles fizeram o tratamento por 14 dias. E após esses 14 dias, eles fizeram mais uma avaliação motora e a coleta do tecido para análise bioquímica. Então, para esse modelo de Parkinson que eles usam é com a 6-hidroxidopamina, e aqui nesse trabalho eles utilizaram a injeção bilateral de 5 microgramas por microlitro, que é exatamente a mesma dose que eu estou fazendo com os meus animais que eu estou trabalhando agora. Essas aqui são as coordenadas também que eles utilizaram para injeção no estriado, que são bem similares à que eu estou usando. Para análise de comportamento, eles fizeram apenas essa análise da locomoção espontânea, que pelo que eu vi é basicamente um open field, só que no caso eles usam esse open field mais high-tech aqui, que é uma câmera com um sistema de lasers infravermelho, que fica constantemente captando a locomoção desses animais. Eles analisaram tanto a parte de locomoção espontânea quanto a parte de hearing, e eles deixaram os animais lá por 60 minutos, sendo que a um intervalo de a cada 5 minutos eles coletavam os dados para fazer essas análises. Agora, na parte da expressão do DNA mitocondrial e do RNA, eles utilizaram o DNA isolado das amostras dos tecidos, usando esse kit Qiagen DNeasy. Foram utilizados 5 nanogramas para a quantificação pelo PCR do DNA mitocondrial, e nos resultados eles utilizaram essa medida aqui que chama Fold Changes, que é como se fosse uma unidade de medida que mostra quantas vezes que foi somado de uma medida final para uma medida inicial. É basicamente isso. Então, na parte de imunohistoquímica, eles fizeram pelo método de free floating os tecidos, as fatias coletadas do cérebro. Esses aqui são os anticorpos que eles utilizaram. Eles utilizaram a marcação de tirosina hidroxilase e aqui o anticorpo secundário. Para a contagem dessas células, eles utilizaram esse Stereo Investigatory Stereological Software, esse programa para contagem de células. Para a parte do imunoblot, eles utilizaram esses respectivos anticorpos para fazer a marcação dessas proteínas que estão relacionadas à biogênese mitocondrial, ao metabolismo direto das mitocôndrias.
Para análise estatística, eles utilizaram o software GraphPad Prisma, que é o mesmo que a gente usa. Eles fizeram essas análises específicas de two-way ANOVA e Tuckey's Post-Hoc Test para a parte de expressão gênica. Eles fizeram análise do teste T de Student para a parte de análise comportamental. Eles também fizeram a parte de o teste de One-Way ANOVA e o Fisher Post-Hoc Test para a parte de contagem de células. Então, seguindo aqui para os resultados, primeiramente eles mostram o efeito do LY nos camundongos normais, ou seja, os camundongos que não foram induzidos ao modelo, mostrando apenas a quantificação dos ácidos nucleicos, no caso do DNA mitocondrial e dos RNAs, desses RNAs aqui, e também da parte de comportamento desses camundongos. Então aqui mostrando apenas aquele grupo que foi tratado com o veículo e o grupo tratado com o LY, eles mostraram, e separando aqui pelo tipo de tecido cerebral específico. Então eles mostraram que a quantidade do DNA mitocondrial, ela teve um aumento significativo apenas com o tratamento direto com LY, apenas no tecido do estriado e da substância negra, comparando esses dois grupos aqui. E o PGC1-alfa, o RNA do PGC1-alfa e do COX1, ele também mostrou nesses dois tecidos também que teve um aumento significativo da quantificação desses RNAs, também no estriado e na substância negra. E aqui na parte de locomoção espontânea, ele mostra que não houve uma diferença significativa entre o tratamento apenas com LY, mostrando tanto antes deles serem tratados e depois do tratamento, não teve uma diferença significativa de comportamento. Aqui na parte de imunohistoquímica, aqui nós temos nessa primeira imagem o cérebro do animal controle, que foi tratado apenas com um veículo, mostrando um grande número das células TH positivas. E uma vez que esse modelo de Parkinson com a 6-hidroxidopamina é induzido, a gente vê que tem uma grande perda desses neurônios dopaminérgicos. E uma vez que esse animal, que foi o modelo que foi tratado com LY, ele teve um aumento significativo dessas células, das células com marcação da tirosina hidroxilase, mostrando que esse tratamento ele agiu de forma significante para a manutenção dessas células no cérebro do animal, na parte do estriado. Agora, aqui também a mesma coisa, só que mostrando a região da substância negra do animal. Mostrando aqui novamente o grupo salino, mostrando que ele tem um grande número de células marcadas com a tirosina hidroxilase, sendo que uma vez induzido o modelo, a quantidade dessas células é drasticamente reduzida, e uma vez tratado com o LY, a quantidade dessas células é recuperada de uma forma significativa, mostrando pela quantificação das células marcadas com a tirosina hidroxilase. Aqui é a parte de comportamento, mostrando a parte da locomoção espontânea, tanto da parte do Open Field quanto da parte do Hearing, aqui nesses dois gráficos, agora avaliando os modelos induzidos também, mostrando aqui o comportamento obtido na parte da pré-lesão, o comportamento obtido depois da lesão e aqui a parte final, que foi depois com o tratamento com LY. Mostrando que aqui no modelo com a 6-hidroxidopamina, o animal tratado com o LY, ele teve um aumento da movimentação, aqui na parte de comportamento. Ele teve uma total distância maior em relação ao grupo tratado apenas com o veículo. E aqui mostrando a mesma coisa também, mas nessa parte de quantificação de fold, mostrando que ele teve um aumento tantas vezes maior aqui, em relação à parte lesão, depois do tratamento. E aqui mostrando a parte do hearing também, que teve esse aumento significativo com o tratamento com LY. Aqui é a quantificação dos ácidos nucleicos, agora com o modelo induzido de Parkinson. Aqui mostrando também essas proteínas aqui, os RNAs dessas proteínas específicas, que estão relacionados com a biogênese mitocondrial, e a quantificação deles em cada tecido específico do cérebro. Mostrando que aqui na parte do DNA mitocondrial, apenas no tecido da substância negra, houve um aumento significativo da quantificação desse DNA mitocondrial com o tratamento que foi induzido pelo LY.
para essa proteína aqui, ou para o mRNA dessa proteína do PGC1-alfa, apenas no tecido do córtex frontal e do hipocampo que teve esse aumento significativo. E aqui para o NDUFS1, também na parte do córtex frontal e do hipocampo teve esse aumento. E aqui no ND1, só na parte do hipocampo que teve esse aumento significativo. Assim como para o COX1, também o mRNA ele teve um aumento significativo com esse tratamento com o LY. E agora aqui na parte de blot eles avaliam a expressão dessas proteínas mitocondriais. Eles analisam a NRF2, o PGC1-alfa e o TFAM, mostrando aqui que apenas no tecido do estriado teve esse aumento significativo aqui do PGC1-alfa e do TFAM, mostrando aqui nessa faixa aqui, e no tecido da substância negra, para a proteína PGC-AM, PGC1-alfa, teve esse grande aumento aqui, bastante significativo da expressão dessa proteína, apenas aqui na substância negra. Os outros apenas ficaram em níveis basicamente basais, não mostrando diferença com o tratamento da droga. Então aqui para conclusão, esse artigo ele mostra resultados promissores, só que futuros estudos devem ser aplicados em outros modelos da doença de Parkinson e também avaliando a parte dos efeitos cognitivos que podem ter nesses modelos. E esses dados eles fornecem uma evidência da biogênese mitocondrial induzida por esse fármaco LY no cérebro de camundongos lesionados com a 6-hidroxidopamina. Ou seja, tem uma sugestão de um efeito terapêutico mediado por esse receptor específico, o 5-HT1F, para o tratamento da doença de Parkinson. E é isso, pessoal. Obrigado. Raul, muito obrigado. Ótima apresentação. Um artigo bem interessante e bem relacionado com o que você faz no laboratório, né? O que você achou do artigo, Raul? Você gostou? Sim, ele é bem pequeno e bem simples, né? É aquela coisa, eu selecionei os artigos pelo critério de ser um modelo mais parecido com o que eu estou fazendo, né? Para ver que pelo menos aí ele funciona. E também porque eu achei legal essa parte da biogênese mitocondrial. Mas eu peguei ele e pensei, deve ser legal. Aí eu fui estudando ele, aí depois eu vi que ele era bem simples, né? Eu até fiquei curioso pelo que você ia falar e tal. Mas o que eu selecionei para o próximo é bem grande, assim, parece ser bem complexo. Já está selecionado aqui. Assim, em relação ao delineamento, o que eu acho é que ele é muito coerente. É um trabalho que ele está muito coerente com o que você encontra na literatura. A dose que foi aplicada da 6-hidroxidopamina, o tempo que foi utilizado. O que eu achei diferente no trabalho foi a escolha de como foi feita a posologia. Porque ele induziu o modelo e só foi tratar os animais 7 dias depois. Então, assim, o que você observa nisso é que, assim, você primeiro tem a lesão, ela começa a evoluir, depois de um tempo você vem e aplica a droga. Pelo que eu vi na discussão, eles falam que esse modelo com a injeção no estriado, ele é porque é uma degeneração mais lenta, mais gradual, diferente do com a injeção direta na substância negra e no feixo médio cerebral, né? Aquela transição é mais agressiva, né? Acho que é por isso que eles levaram uma semana para começar a tratar os animais. Esse modelo, mesmo quando a gente olha outras abordagens terapêuticas, ele realmente demora no mínimo 15 dias para você começar a ver diferença comportamental, que seria alteração motora nos animais. E é muito comum encontrar trabalhos feitos com esse modelo que as avaliações finais, né, de histologia são feitas depois de 28 dias, então 4 semanas. Agora, o que me chama muita atenção nesse modelo, em especial, que é feito com uma neurotoxina, é que a parte de tanto o fenômeno de estresse oxidativo quanto a neuroinflamação, ambos são muito importantes aqui, nesse contexto, certo? E eu acho que eles são mais relevantes nesse modelo do que, por exemplo, o que a gente vê na fisiopatologia da doença de Parkinson em humanos.
certo? Porque tanto tratamentos feitos com drogas que são antioxidantes quanto drogas anti-inflamatórias têm uma proteção muito grande nesse modelo, o que você não observa em pacientes, né, humanos. Então, esse modelo ele tem essa diferença, né? É bem comum achar esses trabalhos com qualquer coisa antioxidante, qualquer coisa de planta, né, que funciona na parte da imunistoquímica e tal. De certa forma é um trabalho fácil de fazer, né, com esse modelo, assim. É difícil induzir o modelo, né? Sim, não, tirando essa parte, mas é uma coisa que é só colocar para rodar, né? A gente vê muito trabalho, assim. O que me chama atenção nesse tipo de trabalho, quando se trabalha com receptores de serotonina, de dopamina, é que o que você tem nesses sistemas são enzimas que são extremamente adaptadas para a produção de catecolaminas, né? Então, especialmente na substância negra, você tem produção de dopamina, né? A dopamina em si, se ela, tanto a L-dopa quanto a dopamina, se elas se acumulam nos neurônios, elas tendem a causar estresse oxidativo, que está associado à mitocôndria. Tanto é que parte da dopamina, né, no caso a L-dopa, é convertida a neuromelanina, que é menos tóxica para o sistema, né? Por isso que você tem a substância negra, né, adquirindo essa cor, né, mais escurecida. Então, o estímulo dessas células, né, e o favorecimento dessas vias também tendem a ser protetoras. A minha dúvida em relação a esse artigo é a seguinte: se o composto que foi aplicado, ele protegeu o sistema, logo o que se viu no último dia foi resultado de uma manutenção das células no sistema, ou se ele induziu neurogênese, se ele gerou de fato uma recuperação. Eu não acho que foi recuperação, principalmente se a gente levar em consideração a parte mitocondrial que ele trouxe na parte final do artigo. O que você acha, Raul? Você fala que provavelmente não foi reparação, mesmo ele tendo feito um pós-tratamento, em vez de um pré-tratamento. Assim, para mim, o que me parece nesse modelo é que ao longo de 3 semanas, você vai acumulando uma lesão na substância negra que leva à alteração motora dos animais. Então, ela acontece ao longo de 3 semanas. Tanto é que, quando você aplica a 6-hidroxidopamina, se você avaliar o comportamento dos animais motor após uma semana, você ainda não vê diferença. E ele traz esse resultado. Demora muito tempo para que isso aconteça, né? Então, assim, é difícil você pensar que ele conseguiu induzir neurogênese, né, com esse tratamento. E se ele tivesse conseguido fazê-lo, talvez teria que ter feito uma análise de neurogênese nesse artigo, para mostrar. Tipo qual, por exemplo? Hã? Qual análise, por exemplo, que ele poderia ter feito? Poderia ter feito uma análise de NIU-N, ele poderia ter feito a análise de BRDU, né, para ver se essas células que estão ali são novas ou não, né? Eu acho que não. Perguntas, pessoal, o que vocês acham? Eu achei bastante estranho a forma como o título leva a gente a imaginar que eles vão começar a trabalhar com mitocôndria, igual eu estava falando com o Gustavo, e eles não mostraram nada essencialmente que mostra que a biogênese mitocondrial de fato está aumentada. Eles mostram vias de ativação que culminam nisso, mas uma imagem, por exemplo, que seria legal, uma análise de microscopia eletrônica, ou até mesmo algumas marcações com fluorescência que pudesse mostrar para a gente que
essa alteração mitocondrial favorece a neuroproteção, eles não mostraram. Eles meio que mostram que o composto funciona pro modelo e por conta dos mecanismos, das vias de ativação, eles correlacionam com a mitocôndria. Acho que ficou meio deficiente nesse sentido. Eu achei isso também, até pelo nível da revista, né? Eu acho que só o comportamento e um blot não responde a pergunta deles. Eu acho que faltou um pouco mais algumas outras técnicas, inclusive essas sobre a neurogênese, se eles estão realmente falando que houve uma melhora do sistema no ponto de ter novas células, né? Eu acho que faltou essa marcação para verificar e faltou alguma técnica, como o Bruno falou, de microscopia eletrônica para ver realmente a situação das mitocôndrias, né? Não só expressão de proteínas. Eles partiram do princípio de que a estimulação do receptor serotoninérgico 5-HT1F leva a uma alteração na biogênese mitocondrial. Então ele já partiu disso. Entendeu? Então, assim, o problema aqui é que você tem toda uma história a priori, certo? Do receptor, que é utilizado já para, né, alterar essa biogênese, e aí ele trabalhou nesse contexto. Então, existe essa questão. Agora, para mim, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Quando a gente começa a trabalhar com tratamento dos animais, é sempre importante a gente pensar o seguinte: aonde está sendo expresso esse receptor? Ele está sendo expresso nos neurônios, na micróglia, nos astrócitos? Aonde que ele está alterando, de fato, a biogênese da mitocôndria? Eles não debatem sobre isso, nem na discussão. Porque isso é relevante. Isso é relevante porque, por exemplo, a depender de onde ele está atuando, né, você vai ter uma modulação muito importante, um controle importante, por exemplo, da produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a localização do receptor ela é importante para, pelo menos, você tentar linkar, você tentar explicar o que está acontecendo, né? Eu senti falta, por exemplo, aqui nesse trabalho, de análises assim que são associadas, né, à mitocôndria, mas assim, você poderia fazer análise, por exemplo, de espécies reativas de oxigênio, você poderia fazer análises de produção de ATP, de viabilidade mitocondrial, né? Acho que tudo isso ajudaria a gente a conseguir compreender melhor o link entre o receptor e a função mitocondrial. Sim. Entendeu? Outro fator que me levou a escolher o artigo foi o fator de impacto, né? Você tinha falado para pegar, acho que acima de 4, no mínimo, né? E eu acho que o dessa revista era 6 ou 7, que eu me lembro. Não, essa revista pra gente é uma das mais importantes, né? A British Journal of Pharmacology é uma revista que publica trabalhos na área de farmacologia de alto impacto, é uma das 10 maiores revistas de farmacologia, certo? Então pra gente realmente muito importante. A questão é que eu acho que um artigo ele tem que contar uma história com começo, meio e fim. Quando você parte de uma história pregressa, você assume que todo mundo já conhece o efeito da sua molécula e que você não precisa de preencher alguns buracos entre um efeito farmacológico e a ação do fármaco. Aí a gente começa a entrar num problema. Porque você tem que acreditar que a droga está fazendo aquilo que foi proposto e você não vê aquele resultado, né, tão bem descrito no seu sistema, né? Porque é importante, mudou a expressão de RNA, perfeito, então me mostra a proteína,
Mostrou a proteína, ótimo, então me mostra os metabólitos, me mostra as proteínas que estão fosforiladas, me mostra que de fato houve uma alteração no sistema. E mais importante, né? O quanto isso é importante para o fenômeno que você está analisando. Entendeu? Por exemplo, assim, qual é a importância da PGC-1-alfa na proteção do sistema? Pelo que eu entendi, ele considera que se tem mais PGC-1-alfa, vai ter mais biogênese mitocondrial, que vai, pelo que eu entendi, né, de uma forma indireta, proteger mais contra o estresse oxidativo. É o que dá para deduzir, assim, com esses dados, né? Mas aí o que seria interessante? Mostrar, por exemplo, se o sistema ele tem, de fato, menos estresse oxidativo, certo? Ele poderia, por exemplo, ter feito a análise de hiperoxidação lipídica. Ele poderia ter feito análise de carbonilação de proteínas. Ele poderia ter feito análise direta do íon sulfóxido, por exemplo. Certo? Ele poderia ter feito análise de espécies reativas de oxigênio, ele poderia ter feito análise de peróxido de hidrogênio. Ele poderia ter feito várias análises que poderiam vir a corroborar com o que ele está colocando. Né? Então, eis o problema, porque você mostra proteção, mas fica difícil de você aceitar que seja por esse mecanismo mitocondrial. Sendo que, como é um receptor serotoninérgico, você pode estar tendo outras vias sendo ativadas. Entendeu? E aí é aquela questão de você conseguir medir o efeito. Por exemplo, o quanto da proteção está associada à mitocôndria, né? O quanto dessa proteção está associada, por exemplo, à neurogênese, o quanto dessa proteção está associada, por exemplo, a uma inibição do sistema. Sim, ficou bem desconexo, né, nesse artigo, eles nem exploram muito. Eles ficaram, se tem biogênese mitocondrial, tá bom, é o suficiente para proteger. Eu acho que isso tem que ser colocado. Então, eu acho que, de uma maneira geral, o artigo, ele trabalha muito bem esses fundamentos do modelo de Parkinson, né, como que tem que ser o modelo, a análise principal, que é essa análise que é feita com tirosina hidroxilase. Acho que deveriam ter feito mais experimentos de comportamento, né, seja o teste com o limb clasping, seja o teste com a... Como é que é o nome, Raul? Me ajuda? Do cilindro, né? Teste do cilindro. Tem mais um. O teste de rotação com apomorfina. Os testes rotacionais, apomorfina ou anfetamina. Isso, porque aí você tem um panorama mais complexo em relação ao comportamento dos animais, né? E às vezes os testes são feitos, mas não funcionam, e é por isso que não aparece no artigo. Então, eu acho muito geral, né, o teste do Open Field, né, dessa locomoção espontânea, porque você vai avaliar o tanto que o animal andou lá, que é um indicativo, né, mas eu acho que o do cilindro e o do limb clasping é mais refinado para avaliar essa coordenação motora, porque você vai avaliar o uso do membro exato do animal, né, tanto que ele vai usar. Até porque a gente sabe que se o animal apresenta um processo de neuroinflamação, a tendência é que ele tenha também a expressão do comportamento doentio, que é aquele comportamento menos exploratório, que poderia ser até confundido com depressão, né? Então, o animal vai explorar menos porque ele simplesmente está doente. Então, fazer o Open Field não é o ideal, certo? O ideal seria você fazer esses testes que analisam coordenação motora, até mesmo o Rota-Rod, né? Então, você tem uma série de comportamentos motores que poderiam ser realizados, que eu acho que são complementares. Eu acho que faz o Open Field, faz o teste de rotação, faz o Rota-Rod, faz o teste de cilindro, para você ter uma ideia sobre o impacto na coordenação motora. Né? Essa análise de marcadores mitocondriais, ela é interessante, sim, ela é interessante. Mas eu acho que ela deve ser associada
com a análise fenomenológica, seja análise de estresse oxidativo, seja análise de viabilidade mitocondrial, seja, né, você juntar mais elementos para você embasar. E normalmente, o que é bem interessante é que são os primeiros testes que você faz. Então, normalmente, o que você faz é exatamente isso. Você induz o modelo, trata, vê o comportamento e faz a análise fenomenológica. Né? Você analisa estresse oxidativo, você analisa a neuroinflamação, a apoptose, e depois você vai buscar o mecanismo. Né? Basicamente, escrever melhor a história. Sim, e aí o que acontece? Como ele já partiu da ideia de que a ativação do receptor serotoninérgico levaria a uma alteração na biogênese da mitocôndria, ele já foi direto na mitocôndria. E aí ele acabou que não olhou o todo, né? E aí quando a gente lê, a gente acaba tendo essas dúvidas exatamente por isso, porque vai muito direto ao ponto, né? E aí a gente quer saber um pouquinho mais dos detalhes da história. Mas é isso, eu acho que serve bastante, Raul, para você ter como uma referência de modelo, como executar o modelo, como fazer a análise, né? Mas é importante você ter... É o que eu estou fazendo agora exatamente, eu estou esperançoso que agora vai funcionar, essa última padronização, eu espero, né? Não, vai funcionar, Raul, vai funcionar. Pega firme que vai funcionar. Tá. Pessoal, então, muito obrigado. Então, boa noite. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, boa noite.